Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do canal. E esse vídeo é sobre inculcar a Bíblia. Isso, inculcar, enfiar dentro da cabeça. Lembra que Deuteronômio 6, Deus dá ordens claras a Moisés e diz assim: isso tu inculcarás na cabeça dos teus filhos. Nós temos uma geração hoje sem Bíblia completamente. Interessante que muitas pessoas oram, há muita oração. Muita gente diz assim, minha vida é uma vida de oração, e é claro que a oração é importante e ela é essencial. Há até quem já cantou que a oração é alimento, mas a oração não é alimento. Precisamos lembrar que os muçulmanos oram, os feiticeiros oram, os idólatras oram, muita gente ora. Mas viver a Bíblia, a palavra de Deus, pouca gente vive. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não funciona com o Salmo 91 aberto num instante. A Bíblia também não é para dar na cabeça de um endemoniado. A Bíblia não precisa ser atualizada. Precisamos entender essas coisas. Nós nos atualizamos a Bíblia. A nossa cabeça é transformada pela Bíblia numa expressão chamada metanoia. E não a Bíblia se transforma para atender aquilo que pensamos, ou aquilo que sentimos, ou aquilo que entendemos como vida com Deus. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui, logo depois que você curtir o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se inscrever no nosso canal Igreja na Rua. Então, esse vídeo, ele foi gravado por ocasião do Dia da Bíblia. 12 de dezembro, segundo domingo de dezembro, é considerado o Dia da Bíblia. E por isso gravamos esse vídeo. Na verdade, há muita coisa curiosa sobre a Bíblia. Eu tenho um amigo que, quando seminarista, andava com a Bíblia aberta do Salmo 91 no painel do carro. E eu perguntei a ele, por que você faz isso? Ele disse, para passar em blitz. Será que essa é a forma correta de se utilizar a Bíblia ou de ter a Bíblia em sua vida? Certamente que não. Isso era uma brincadeira dele. Mas a grande verdade é que muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto, sem, contudo, conhecer o que está escrito nela. Então é importante que a gente hoje fale sobre a Bíblia. Muito bem, algumas coisas importantíssimas sobre esse livro, o livro mais roubado do mundo, o livro mais lido no mundo, o livro mais vendido no mundo, mas também o livro mais negligenciado do mundo. Então, para entender a Bíblia, precisamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia corrige a nossa vida. O Salmo 119, 67, o salmista disse assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas eu agora guardo a tua palavra. O outro Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que muda a vida do homem é Bíblia. Salmo 119, de 9 a 11, diz assim, como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E aí ele completa-se de uma forma brilhante, dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia muda a vida das pessoas. Eu tenho uma irmã querida e eu pedi a ela autorização para compartilhar a história dela, a irmã Rosa, do Rio de Janeiro. Que mulher de Deus. E a Rosa era feiticeira. E a Rosa vivia sofrendo com todo tipo de problema. A Rosa tinha uma série de problemas em casa. Quando ela chegou na igreja, ela disse, pastor, um dos problemas que eu tenho é problema de violência doméstica. O pastor disse assim, Rosa, o que acontece? O seu marido te bate? Ela disse assim, não. Eu amarro ele para bater. Então a Rosa vivia uma vida atribulada, mas um dia cansada daquela vida, ela bate no guarda-roupa e diz assim, eu não aguento mais essa vida. E uma Bíblia que ela mantinha como amuleto, em cima do guarda-roupa cai e a Bíblia se abre. E cai em Deuteronômio 18:9, onde fala de feitiçaria. E ela lê aquilo e ela entende então que Deus está falando com ela. E ela pega aquela Bíblia e ela leva para a igreja e procura o pastor. Hoje ela é uma crente fiel, uma mulher que eu caminhei no evangelismo, uma mulher de oração, uma vida plena na presença de Deus. Então, primeiro, a Bíblia muda
a vida da gente. Segundo, a Bíblia é a voz segura de Deus. Você acredita em profecia? Eu acredito. Há pessoas que profetizam de Deus, poucas, mas há, né? Acredito que Deus possa falar no meu coração também, mas a voz segura de Deus é a palavra de Deus, é a sua Bíblia. A Bíblia é a confirmação. Se alguém disse para você que Deus falou alguma coisa e não está na Bíblia, Deus não falou. Aliás, alguém já disse que se você procurar, tiver uma boa ideia, procure na Bíblia, porque vai estar lá. Se não estiver lá, ou você não procurou direito, ou você não teve uma boa ideia. A própria Bíblia, falando de si mesma, em 2 Pedro 1,21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a voz segura e firme de Deus. 2 Timóteo 3,16 também diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe o que falta na sua e na minha igreja hoje? Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, a palavra de Deus, para corrigir os caminhos do homem. Nós precisamos nos atualizar pela Bíblia. E o terceiro ponto, além da Bíblia ser a voz segura de Deus, além da Bíblia mudar nossa vida, o último ponto é: a Bíblia é eterna. A Bíblia é um livro que não passará. A relva murcha e as flores caem, diz Isaías, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe o que acontece? Se alguém quer atualizar a Bíblia, será atualizado e a Bíblia não passará. Jesus disse: eu asseguro a vocês que passará essa geração e até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais a Bíblia passará. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia te mostra como ir para o céu. Jesus disse isso e deixou claro na sua palavra lá em João: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Quer saber sobre Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer entender as coisas espirituais e o mundo que você vive? Leia a Bíblia, viva a Bíblia, ame a Bíblia, coma a Bíblia, inculque a Bíblia na sua cabeça. Esse livro precisa fazer diferença aqui dentro e aqui no seu coração. Você não pode perder a Bíblia de vista. Se uma igreja ora, mas perde de vista a Bíblia, a palavra de Deus, essa igreja entra em heresia. Paulo demonstrou a Timóteo que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Vão ter coceira nos ouvidos, vão querer ouvir coisa boa. Esses homens que estão trabalhando contra a Bíblia estão enchendo templos de pessoas ouvindo fábulas, mentiras. Isso não é Bíblia. A Bíblia muda a vida do homem. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem que conhece a Bíblia, conhece as Escrituras e que não cumpre o que está ali, é como um homem que olhou o seu rosto no espelho e esqueceu o que tinha visto. É preciso estabelecer a sua vida na Bíblia. Salmo 1. É feliz o homem que não anda segundo o conselho das pessoas loucas do mundo, os ímpios. Mas antes essa pessoa tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Leia a Bíblia. Se você não sabe ainda, talvez você não conheça, talvez você tenha dificuldade, leia o livro de João. Comece entendendo a história e a vida de Jesus. Leia Efésios. Leia livros simples do Novo Testamento. Depois você vai tendo mais um entendimento sobre a Bíblia. Mas ame a palavra. Não abra mão, igreja, desse livro. Esse livro não passará. O que você vê enquanto sociedade hoje, vida, passará. Mas a Bíblia nunca passará. A Bíblia é eterna. Quem diz que a Bíblia precisa ser atualizada em poucos anos não estará mais entre nós. Aliás, nenhum de nós estaremos aqui mais ou menos daqui uns 100 anos. E a Bíblia, se o mundo ainda existir, ela permanecerá eternamente. Creia na Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, divulgue a Bíblia, envie Bíblia para as pessoas. Eu entregava a Bíblia numa escola e recentemente eu soube de um dos moços que recebeu a Bíblia, que hoje distribui a Bíblia no Brasil inteiro. Também há pouco tempo dei carona para uma amiga da minha filha junto com ela, fui levar as duas e ela veio para cá e militar, foi minha aluna, e ela disse assim: tio Marivaldo, eu tenho a Bíblia que o Senhor me deu até hoje, onde eu vou eu levo aquela Bíblia. Que alegria encheu meu coração.
A Bíblia é para você. A Bíblia é a carta de Deus e do seu amor para a sua vida. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, divulgue a Bíblia, envie a Bíblia para pessoas. Graça e paz para você, em nome de Jesus.